caríssimos e a grande polêmica da semana, que foi o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do chamado juiz de garantias. Então, senta comigo que vamos conversar um pouquinho sobre isso, obviamente, de uma maneira mais rápida, mais tranquila, mas tentando tirar as dúvidas de vocês sobre isso. Vejam, o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele prosseguiu na última quinta-feira, dia 15, ao julgamento de 4 ADIs, de 4 ações diretas de inconstitucionalidade, que teriam sido apresentadas, né, com o intuito de submeter à discussão vários institutos trazidos pelo pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019. Curiosamente, todos eles dizem respeito ao Código de Processo Penal, né, a aspectos do Código do Processo Penal. E aqui a gente tem basicamente um instituto trazido pelo artigo 3º-B, né, do Código do Processo Penal a partir dessas reformas que foram operadas, que diz que nós teríamos um juiz de garantias. Gente, o que é o juiz de garantias? Na prática, juiz de garantias nada mais é do que um juiz que vai ser responsável pelo controle da legalidade, pelo controle das investigações, né, e que vai atuar durante a investigação preliminar. Isso significa que está se prevendo um juiz para julgar? Não. A investigação continua a cabo da Polícia Judiciária, seja pela Polícia Civil nos estados, seja pela Polícia Federal. No entanto, durante as investigações é muito comum a necessidade do delegado de polícia, por exemplo, ou até mesmo do Ministério Público, deles pleitearem, né, do delegado representar ou do Ministério Público requerer diante do magistrado eventuais medidas, né, sejam medidas probatórias, sejam medidas que eventualmente venham a cessear direitos fundamentais, como, por exemplo, uma quebra de sigilo bancário, uma quebra de sigilo telefônico, um mandado de busca, decretar uma prisão preventiva, decretar uma prisão temporária. Em todas essas situações, existe uma necessidade de controle jurisdicional dessas medidas, ou seja, como implicam no momento investigativo, na quebra, né, na violência a direitos fundamentais previstos na nossa Constituição, o judiciário é chamado como um terceiro imparcial, que é isso que se espera dele, a decidir esses conflitos. Tá? Então, o juiz de garantias nada mais seria do que um juiz que vai atuar, o que está previsto no artigo 3º-B para atuar, durante todas essas necessidades de medidas que aparecerem durante a investigação e que a sua atuação acabaria quando houvesse o recebimento da denúncia. Tá? Então, iniciado o processo, né, com a citação válida do réu, todo o desenvolvimento da persecução criminal em juízo se daria por um outro juiz, que é o chamado juiz da instrução. Então, um juiz que seria o juiz das garantias, até o recebimento da denúncia, e um juiz da instrução, que prosseguiria com o processo a partir daí. Tá? Primeiro, qual seria a necessidade? Por que ter um juiz de garantias? Né? O elemento central aqui, e visto de uma maneira muito simples, é o seguinte: a imparcialidade, gente. Ela é o princípio supremo do processo. E para se garantir imparcialidade, é preciso que se garanta o quê? É preciso que se garanta que nós tenhamos um juiz que aprecie aquela realidade empírica que é apresentada diante dele, aquela acusação, a partir das provas produzidas em juízo. É lógico que o juiz é um ser no mundo. É lógico que o juiz vai para um barzinho, que ele tem amigos, que ele tem vizinhos, que ele assiste jornal, que ele lê revistas. É óbvio. Mas enquanto ser do mundo, ele não pode decidir com base, com fundamento, naquilo que ele viu fora autos. Ele tem que decidir com base naquilo que foi produzido em contraditório judicial. Então, no final das contas, como tentar garantir que o juiz tenha essa originalidade cognitiva, ou seja, que ele tenha o alheamento necessário para que o julgamento seja aquilo que foi produzido no processo, e não aquilo que foi firmado em pré-concepções, em pré-juízos, feitos pelo magistrado a partir de elementos que não são aqueles do processo. E talvez os elementos mais importantes que na prática acabam atuando nessa captura psíquica do juiz sejam os elementos trazidos no inquérito. Basta lembrar que o inquérito ele é todo produzido de forma inquisitorial. Não há uma participação ou obrigatória participação em contraditório ou ampla defesa no inquérito policial. Esses elementos trazidos no inquérito, eles são necessários pura e simplesmente para quê? Para que haja um processo. E lá no processo haja um efetivo debate daquela imputação que é feita a um determinado indivíduo. Então, para que isso aconteça, né, necessariamente, é preciso que o juiz não seja nem um acusador, nem um investigador, nem um inquisidor. O juiz tem que conhecer o caso pelo processo. E para que ele conheça o caso pelo processo, é muito difícil de se garantir essa originalidade cognitiva se esse juiz já teve acesso aos elementos colhidos no inquérito policial.
Então, muitas vezes, ocorre um depoimento no inquérito, o mesmo depoimento ocorre no processo. E é óbvio que, por mais que o juiz diga que o depoimento que eventualmente fomentou a sua compreensão foi aquele produzido em contraditório judicial, eu não tenho como tirar da cabeça dele, eu não tenho como tirar da percepção dele, ou eventualmente eu não tenho como retirar da capacidade do magistrado internamente de ter decidido aquela causa por meio desses elementos informativos colhidos do inquérito. Então, para que esse juiz ele tenha essa estética de julgador, para que o processo penal não seja um mero jogo de palavras, para que ele não seja eventualmente um circo, né, onde no final das contas o magistrado já tem uma hipótese acusatória e no final das contas as provas que vão ser produzidas no processo são completamente irrelevantes para ele, porque vejam, no final das contas é óbvio, gente, é óbvio que todo aquele que tem o conhecimento de uma prova ou de um elemento informativo, ele vai ser eventualmente influenciado por ele. E esteticamente a gente sabe que o próprio conhecimento popular diz que as primeiras impressões são aquelas que ficam. Elas têm mais peso. É o que se chama de viés confirmatório, né? O confirmation bias. E essa visão tunelada faz com que o magistrado acabe ignorando qualquer outro elemento probatório que retire aquela convicção de condenação e, eventualmente, só observando aquilo que confirma aquilo que ele já achava, né? O chamado primado da hipótese sobre os fatos. Então, o juiz de garantias ele seria esse instrumento para tentar fazer com que os elementos colhidos do inquérito inquisitorialmente ficassem com ele, fossem utilizados para o ajuizamento da ação, para eventualmente termos um processo penal, mas que durante o processo, o juiz da instrução ele pudesse firmar sua convicção a partir de exclusivamente as provas que são produzidas em contraditório judicial. Quais são os argumentos contrários ao juiz de garantias? Os argumentos estão sendo apresentados. Bem, basicamente a gente poderia dizer que existem duas ordens de argumentos. Um primeiro, uma ordem financeira, uma ordem orçamentária, de que eventualmente haveria um gasto de quase 2,6 bilhões de reais para a implementação desse juiz de garantias, e um outro, né, que diz respeito à questão do chamado, da suposta implantação de como se fosse uma instância recursal, uma segunda instância dentro do primeiro grau. Ambos argumentos são, com todo respeito, completamente equivocados. No primeiro argumento, ainda que fosse caro, né, a implantação do juiz de garantias, eu infilio aqui a afirmação que o professor Auri fez na sustentação oral, em que ele falava em nome da Abracrim, né, de que quem alega que não tem dinheiro, que o Estado não tem dinheiro para melhorar a administração da justiça, não conhece, não tem a menor ideia do preço que a injustiça tem. E que é isso que acaba trazendo quando nós desconhecemos, quando nós ignoramos esse poder que, eventualmente, a originalidade cognitiva teria na melhoria da administração da justiça. Mas não só isso. É preciso que se leve em consideração também que hoje, principalmente a partir da pandemia, nós já temos instrumentos muito interessantes para facilitar esse processo, né, de utilização desse mecanismo do juiz de garantias. Porque vejam, o juiz de garantias não é um juiz novo. Né? Falava, inclusive, com alguns alunos recentemente sobre isso. O juiz de garantias não é a criação de uma nova carreira no judiciário. É simplesmente uma divisão de competências de ordem funcional. Significa que nós já temos os juízes. Os juízes que nós já temos é que vão atuar nesses processos. E o que vai acontecer é que, basicamente, como já existe na estrutura da organização judiciária dos estados, nós já temos um juiz e um juiz substituto, nós teríamos um juiz de garantias e o juiz da instrução previstos na organização. Não haveria necessidade de criação de uma vara especializada, não haveria necessidade de um concurso específico, bastaria simplesmente uma organização. E ainda que se aponte o argumento de comarcas onde eventualmente só tem um juiz, isso também já é resolvido, inclusive aqui em Alagoas, né, onde há a possibilidade dos julgamentos serem feitos por circunscrição, né, de comarcas. Então, tudo isso já tem soluções práticas, pragmáticas, inclusive por meio da criação dos núcleos digitais, né, virtuais, onde se pudesse realizar esse tipo de atividade. Então, eu discordo veementemente dos indicativos de custo, mas ainda que o fossem, não seriam esse elemento, esse argumento, não seria o meu impeditivo, né? Justamente porque, mais uma vez reitero, é preciso que a gente caminhe não na contramão do que as demais democracias estão fazendo.
E toda a Europa e grande parte da América Latina já instituiu o sistema do duplo juiz. Já instituiu e já tem como certo essa concepção dos prejuízos causados por essa ausência de originalidade cognitiva. Então é muito importante que a gente compreenda essa importância e que entenda que o juiz de garantias não vai trazer impunidade. Ele vai trazer simplesmente, como disse a Advocacia Geral da União, o modelo de juiz de garantias ele é uma experiência civilizatória bem-sucedida que vai trazer mais um elemento para garantir a imparcialidade da magistratura e do judiciário do nosso país. Então, eu parabenizo, inclusive, a Abracrim, parabenizo o amigo Auri Lopes, né, pela brilhante sustentação, e aqui coloco e apresento diante de vocês, né, os principais argumentos favoráveis e contrários, mas deixando bem clara a minha posição de que o juiz de garantias, né, esse instituto criado por lei, este instituto criado, inclusive, em matéria de competência privativa da União, na forma do artigo 22, inciso 1 da Constituição, esse instituto é não só necessário, como constitucional, como eventualmente viável. E por todas essas razões, é muito importante que o Supremo Tribunal Federal vire a página de mais essa grande suposta polêmica no nosso judiciário e que possa trazer mais uma ordem de democracia ao processo penal brasileiro. Um abraço grande a todos e até mais.